Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 23 de outubro de 2023, 23 do 10 de 23, nós vamos começar uma nova série com este livro aqui, né? O surgimento ou crescimento da tecnocracia, e o subtítulo é O Cavalo de Troia da Transformação Global, né? Esse é um livro muito importante, do Patrick Wood, que é um craque nesse tema, nesse assunto, né? Então é importante a gente, né, entrar em mais uma literatura aqui que vai esclarecer mais ainda, né, os dias que a gente vive. Então não percam. Antes da gente começar, vou lembrar a vocês dos meus quadrinhos, pessoal, material que eu mesmo escrevi, produzi com a ajuda de grandes artistas, né? Todos são roteiros de cinema que eu adaptei para quadrinhos adultos, tá? Então temos essa trilogia aqui, Aurora, Caos e Ômega, que é, vamos dizer, a minha, não vou dizer homenagem, né? Mas a minha visão sobre esse tema, né? Que eu trato aqui ao longo dos anos sobre nova ordem mundial, escatologia, sociedades secretas, que mais? Transhumanismo, cibernética, né? Tecnocracia. Então, se você também quiser entender de forma divertida, né, tem essa trilogia aqui, é legal demais. Né? Temos o outro dia que eu ganhei o prêmio do Ministério da Cultura com essa história. Aborda todas as armadilhas que o jovem tem que enfrentar nos dias de hoje, como dependência química, né, o uso de droga, abuso sexual, doutrinação, tá? Mas com também uma mensagem sobrenatural incrível. Temos o Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo das artes marciais, uma homenagem aos filmes dos anos 80, como Rock, Karate Kid, onde, né, os personagens lutavam para, vamos dizer, superar os obstáculos, superar a si mesmo, né, os seus limites. Tem trilha sonora no Spotify, então você vai lendo enquanto ouve a música, cria a sensação realmente de estar vendo um filme. Uma história legal demais também. E para fechar, o Comunhão, que é um suspense com terror psicológico, onde a gente explora essa questão da verdadeira fé e da falsa fé, e como você enfrentar o mal face a face e não esmorecer, não desistir, mas vencer no final. Então tem uma super mensagem de redenção também, muito legal. Então, pessoal, todos têm mais de 100 páginas, tá? É um presentaço aí para você se dar e para você dar para alguém que você ama também. Aproveita, já está chegando o Natal e já pede, né? É um presente diferente, horas e horas de diversão. Então não é pela Amazon, é diretamente comigo, os links estão aqui embaixo. Você pode entrar em contato comigo através do meu Instagram, o @Felipe_Folgose, pode ser pela página do Aurora HQ no Facebook, tem o site também, felipefolgose.com, tá? Então várias formas, aqui embaixo também tem os links do Rumble, do Odyssey e do Subscribe Star para quem quiser se tornar apoiador do canal. Tá bom? Apoiador, apoiadora, muito obrigado, agradeço a todo mundo que apoia o canal. Vamos iniciar então, pessoal. Vou pegar aqui a primeira página já, né? Então, diz assim, olha, o termo tecnocracia, né, foi publicado, né, pela primeira vez pelo W.H. Smith num artigo em 1919, tá? Às vezes você pode estar ouvindo pela primeira vez ou ouviu recentemente esse termo, mas, de novo, pessoal, as coisas não são novas, né? Já tem mais de 100 anos, então, que se fala sobre isso, sobre a tecnocracia. Então, no artigo, né, o gerenciamento industrial, o nome do artigo. Então, durante né, naquela época, naquele tempo na história, vamos dizer, você tinha acadêmicos e profissionais que eles estavam debatendo, né, de forma né, animada, exaltada, vários aspectos das revoluções industriais da revolução industrial e tecnológica e o seu impacto na sociedade, na economia e nas estruturas governamentais, né, o seu impacto no governo. Como tanto a tecnologia quanto a revolução industrial estavam, né, mudando a sociedade, mudando a cultura. Aqui ele não, né, não incluiu a cultura, eu incluo a cultura, né, a economia, enfim. E ele fala, a palavra em si mesma deriva das palavras gregas tekne, né,
que significa, vamos dizer, uma habilidade, né? E kratos, que quer dizer domínio ou controle, né? Então, basicamente é o domínio da tecnologia, né? Então é basicamente uma substituição de qualquer modelo de governo, né? Por exemplo, democracia, aonde a população a princípio elege, né, os seus representantes. Aqui não, aqui então é uma elite científica que controla a sociedade, tá? Então, né, nesse governo, né, ele é controlado então por engenheiros, né, vamos dizer, treinados, né, cientistas e técnicos, né, ao invés de oficiais eleitos. Tá? Então é basicamente o que eu acabei de falar. Né? Então você troca um sistema de governo, né, de representatividade, por um sistema elitista, na verdade. Né? Então essa elite tecnológica, científica que controla a sociedade. Então a tecnocracia geralmente é considerada como sendo uma forma exclusiva, né? E a forma mais exclusiva do que outras formas de governo, incluindo democracia, comunismo, socialismo e fascismo. Mas, como nós iremos ver ao longo do livro aqui, ele fala, existe alguma, vamos dizer, junção ideológica de ideias que as pessoas empregam, né, quando eles estão promovendo a sua própria visão, né? Então, no caso, eu diria que por exemplo, o Stalin, né, na verdade o Lenin, o Stalin, eles eram tecnocratas também, porque eles diziam que era o comunismo científico, tá? Então, não deixa de ser, né, uma visão cientificista do mundo, né? Obviamente ateísta, né? Então era só materialismo e, segundo eles, que já bebia na fonte lá do próprio Marx, né? Era uma teoria científica, né? Então, buscando uma validação científica. Se é científico, então quer dizer que tudo bem, né? A gente pode oprimir o povo, a gente pode, né, ter esse controle centralizado, não ter nenhum tipo de representatividade, o Estado domina tudo, né? Mas é científico. Então botou a etiqueta do científico, então porque você não é pela fé, né? Não é por crendice, não é por superstição, é pela razão. Então a gente mata de forma racional, né? É interessante, né? Vamos continuar. Então ele fala assim, de uma forma resumida, né? A tecnocracia histórica, né, é um sistema econômico utópico que, vamos dizer, descarta a economia baseada em preço, tá? No mercado, vamos dizer assim, em favor à energia ou a uma economia de energia ou baseada em recursos. Então, olha a transição, né? E a gente está vendo como isso tem sido implementado, né? Então, qual que é o discurso do ESG? Agora, o discurso está completamente baseado nessa questão energética, né? Não é uma questão tanto de valor, de preço, né? Mas é uma questão de commodity e de energia, né? É o tal do stakeholder capitalism, né? Vamos continuar. Diz assim, o método científico da tecnocracia, ele, vamos dizer, ele surge, né? A ideia, né? Os conceitos remontam filósofos como o Henri Saint-Simon, tá? Que, né, nasceu em 1760 e morreu em 1825, e o Augusto Comte, que é de 1798, nasceu em 1978, morreu em 1857. Então, de certa forma, pensadores iluministas, né? Com carregando toda a ideologia iluminista, né? O quê? Humanista, racionalista, positivista, reducionista, né? Contra, obviamente, antirreligião, né?
Então, de acordo com essa nova mentalidade globalista também, né, o Henri Saint-Simon, ele é conhecido por ser o fundador, né, do pensamento, do movimento saint-simoniano, que é quase que uma distorção, né, mística, é um cristianismo místico, né, um misticismo, né, e também, olha as distorções, né, com o socialismo, né, ele incluiu nesse balaio, né, de gato aí, socialismo, e esse tipo de pensamento também acompanhou todo o século XIX, né. E o Saint-Simon, ele visava, né, uma reorganização da sociedade onde uma elite de filósofos, de engenheiros e de cientistas liderassem um processo pacífico de industrialização através do humanismo cristão racional. Se é que isso é possível, né? Imagina, um humanismo cristão, né? Quer dizer, não, né, pessoal? É diluição do cristianismo dando uma nova etiquetagem, né, uma nova roupagem, mas então ele chamava isso do nova cristandade. Na verdade é para o quê? Isso para diminuir a resistência de quem realmente é cristão, porque coloca o nome cristão e então não, então é cristão também, vamos aceitar tudo, né? Na verdade, obviamente que, né, é uma diluição e uma perversão do conceito cristão. Lembrando que esse tipo de governo, pessoal, na verdade remonta mais, né? A gente vai lá Platão já, né, propagava essa ideia de uma sociedade, na verdade, onde não existe, não era né, não tinha democracia, mas era uma sociedade governada pelos príncipes filósofos, né, era uma sociedade onde o Estado, inclusive, controlava a família, né, pegava o filho, né, enfim. Então, esses pensamentos são muito mais antigos, né? Não é nada novo. São novas roupagens, né? Então, segundo Saint-Simon, né, ele promovia esse novo cristianismo, essa nova cristandade, né, que era uma religião secular humanista que iria, né, substituir o cristianismo tradicional. E, pessoal, essa aqui é a mesma semente que vai ser vendida, que tem sido ao longo dos anos, né, e que vai ser promovida, inclusive, na religião do anticristo, do sistema da besta, né? Com uma religião ecumênica também, né? Então, que vai querer incluir o nome cristianismo dentro, porque daí, novamente, o verdadeiro cristão vai ser taxado como intransigente. Peraí, a nossa também é cristã, e você que não está querendo participar, né? E ele fala, né? Então, nessa nova religião, eles iriam ter cientistas como os sacerdotes, né? Tem um filme muito interessante que né, é pouco conhecido, do George Lucas, tá? É o primeiro filme dele, pessoal, chamado THX 1138, né? Ou 1138. E é né, um filme distópico, tá? É uma ficção científica distópica muito inspirada no Admirável Mundo Novo, né? É um filme que uma hora eu vou fazer aí uma sessão do Cinema e Oculto para vocês. É um filme pouco conhecido, né? Você vê, George Lucas, ele depois desse filme ele fez o American Graffiti e depois fez o Guerra nas Estrelas. E né? E ele sempre coloca THX em várias easter eggs aí, tanto nos filmes do Guerra nas Estrelas, né? Ele sempre faz uma mençãozinha ao THX, mas no THX já tem esse conceito do cidadão que tem um número, né? Não tem nome, o número dele é THX 11.038, né? Ou 1138, que ele tem que se confessar para uma inteligência artificial que na verdade aparece como uma imagem né, ortodoxa, né? Uma pintura sacra de Jesus, mas era um holograma que ele tem que se confessar para a inteligência artificial. Então é basicamente essa substituição. E a gente tem visto isso agora, né, pessoal? Já teve aí na Alemanha culto pregado por uma inteligência artificial, né? Você tem aí já robôs em templos budistas, né?
Então, essa substituição, essa nova religião né, e o próprio Noah Yuval Harari, numa palestra lá no Vale do Silício, falou: eu estou muito empolgado porque é aqui que estão sendo criadas as religiões do próximo século. Né? O Yuval Noah Harari, um filósofo lá do Fórum Econômico Mundial. Né? Então, é cozinhando o sapo, né, pessoal? É lentamente, mas eles vão... Né, você vê como essas ideias são propagadas, né? E essa, vamos dizer, essa tarefa, né, religiosa depois foi também promovida por dois seguidores do Saint-Simon, que é o Bartholomew Prosper Enfantin e o Saint-Amand Bazar, enfim, né? O Saint-Simon, junto com o Augusto Comte, né, são considerados os pais das ciências sociais. O que são as ciências sociais? Sociologia, antropologia, né, que é o berço, né, lá nas universidades desse pensamento, dessa doutrinação, que no final é comunista, né, pessoal? Então ele fala que são os pais das ciências sociais nas universidades no mundo inteiro, né? Ele foi o primeiro filósofo, né, a trazer, a unir, vamos dizer, a psicologia com a fisiologia, com física, né, com ciência política, com economia, juntar tudo isso num estudo da humanidade e do comportamento humano, né? Então, todo o behaviorismo, né, que eu já falei bastante aqui para vocês, é muito calcado nisso aqui, né? Toda a ciência comportamental, como que a gente vai... Então a gente estuda ao mesmo tempo a psicologia humana, a fisiologia humana, como que, né, o corpo humano, como que, né, você tem as descargas hormonais, como que o corpo reage a conceitos, a pensamentos, a emoções, né, a traumas. Como que a gente pensa isso numa larga escala para fazer uma engenharia social para controlar a população, tá? Tudo isso, pessoal, é muito estudado, né? Não é nada que surge, né, de uma hora para outra. Então, ele continua falando assim, então, também, né, esse método científico, ele foi usado no processo de descobrir como do que constituía o homem, né? Se a gente pensar que o ser humano é espírito, alma e corpo, então eles, vamos dizer, tentavam esconder a parte espiritual, tolher a parte espiritual, só para os iniciados eles, né, traziam uma nova religião, ou, né, a religião perene, né? O perennialismo, né? Que, de novo, trazer todos os conceitos pagãos, né? Basicamente para suprimir o cristianismo. Aí na parte da alma, que é, vamos dizer, né, a parte psíquica do pensamento, como a gente vai manipular, né, o pensamento humano, como que a gente manipula as emoções, e no corpo, obviamente, como que a gente também, vamos dizer, tem toda a parte da indústria farmacêutica, da indústria alimentícia, como que a gente vai também controlar o homem nesse sentido, através da alimentação, de dieta e de remédio, como, né, o próprio Bertrand Russell falou no livro que eu já li aqui para vocês, O Impacto da Ciência na Sociedade, né? Ele fala, né, através das dietas, de leis e de injeções, ele fala, tá? Nós vamos criar uma sociedade, vamos dizer, domesticada, né? Bem mansinha, né? Que vai, vamos dizer, gostar da sua servidão. Isso depois é repetido pelo Aldous Huxley, né, nos anos 60, lá em Berkeley, numa palestra, que ele fala que a revolução final vai ser exatamente essa, né? Fazer com que todos os cidadãos amem a sua servidão. É um neofeudalismo, só que num nível que é exatamente esse, se torna impossível do cidadão pensar por si só e de, vamos dizer, né, querer se rebelar contra esse sistema dominante, né? Ele continua assim, né? Então, esse método científico ele poderia ser usado no processo de descobrir, né, do que o homem era constituído e como a sociedade funcionava.
portanto, né, ele não tinha nenhuma consideração para aquilo que eles chamavam das little people, né, na verdade do povinho, né, um termo super preconceituoso, né, e considerava, né, em alto, vamos dizer, em autoestima aqueles que eram iluminados, né? Aqueles que eram de intelecto superior, de habilidades intelectuais superiores. De novo, pessoal, é um sistema completamente elitista, né? Então, e para eles a natureza humana era meramente um objeto de pesquisa, né? E de observação, vamos dizer, analítica, né? De novo, o homem simplesmente ou como um animal ou como um robô de carne, né? A gente não tem nenhuma emoção, nenhuma empatia, né, em tratar o ser humano, não considera né, o ser humano como imagem e semelhança de Deus, né? Imagina isso, porque não acredita em Deus, e nem de si mesmo, né? Quer dizer, não, eu sou uma elite, eu sou intelectual, aquele outro ser ali, ele é pobrinho, né? Ele é, né, ignorante, enfim. Então, serve aqui de material de estudo da mesma forma como a gente estuda, né, um rato, né, a gente usa animal de laboratório, aqueles lá são... É essa visão, pessoal, né? E a gente tem que controlar, inclusive, a reprodução, né, dessa população, porque pode virar uma praga, né? Esse é o pensamento deles. Então, daí surge também todo o movimento eugênico, né, eugenia. Na verdade, surge com o Thomas Malthus, mas enfim, é a mesma linha de pensamento, né? Aqui, então, ele fala assim, a partir do momento que a ciência ela rapidamente avançou durante as décadas de 20 e de 30, né, aonde eles tentaram convencer, né, a sociedade que né, a grande depressão, né, o Great Depression, né, o crash que começou com o crash da bolsa lá, com que isso tinha feito com que o capitalismo tivesse morrido, né? Eles acreditavam que somente eles possuíam o conhecimento para construir essa sociedade científica, né, para que ela funcionasse de forma bem sucedida e eficiente, né? A gente tem exemplos, por exemplo, como né, o pensamento fordiano, no sentido do Henry Ford, de criar a linha de montagem, depois de tentar criar aqui no Brasil a Fordlândia, né? Se você nunca ouviu falar disso, dá depois uma busca aí, Fordlândia. Mas basicamente assim, tentar estabelecer, é um início do pensamento, né, dos 15-minute cities, né, dessas cidades completamente controladas, onde a gente vai controlar basicamente assim, uma cidade que vai funcionar como se fosse uma linha de montagem. Então, da mesma forma que a gente tem a linha de montagem, né, que começou com Ford, né, a gente vai tentar estabelecer na sociedade esse pensamento mecanicista, né, de linha de montagem na sociedade. Então ele fala assim, eles acreditavam que somente eles possuíam o conhecimento para fazer essa sociedade científica operar de forma bem sucedida e eficiente. Eu estou falando aqui, está me lembrando outro filme que traduz bem isso aqui, é o Metrópolis, né, do Fritz Lang, que é um filme que eu já falei aqui para vocês. Eu acho que inclusive fiz o vídeo no Cinema e Oculto, né, que exatamente, né, é um filme acho que de 1919, se eu não me engano, mas se você assistir hoje, pessoal, é tão, vamos dizer, infelizmente, tão atual e tão, né, inclusive profético de certa forma, né, que retrata exatamente essa sociedade completamente mecanizada, onde o ser humano virou simplesmente, né, uma peça numa engrenagem social, né. Claro que é mais profundo, o filme inclusive aborda a questão metafísica, a questão, né, no fundo, quem está por trás, os verdadeiros cientistas, na verdade, a ligação com metafísica e com magia e com, né, rebeldia contra Deus. Na verdade, não deixa de ser uma falsa religião, né, o cientificismo. Tudo isso o filme Metrópolis aborda, né? Vamos continuar. Então, além disso, eles também se gabavam, vamos dizer, na suposta morte do capitalismo durante a Grande Depressão, né,
que prefigurava, vamos dizer, né, que essa sociedade utópica que eles tanto almejavam, né, que já Marx falava que o capitalismo era simplesmente uma etapa, né, que teria necessária no processo até chegar ao comunismo, né, que o capitalismo seria englobado pelo comunismo, né. Então, basicamente é o que a gente vê hoje na China, esse modelo, né, chinês, não tem livre, né, existe sim é um capitalismo controlado pelo monopólio do Estado, né? Não tem livre empreendedorismo, né? Então, aí eles já falavam que eles já estavam, né, vamos dizer, criando as bases que ao longo do tempo iriam tomar conta, né? Eles iriam implementar para reestruturar a sociedade ao longo dessas linhas científicas e, portanto, iriam salvar o mundo, né? E aí não teriam mais crises econômicas, não teriam mais guerras e não teria mais pobreza. Não está no livro aqui, mas eu vou dar um passo atrás, pessoal, né? Que esse conceito de salvar o mundo é o que os cabalistas, né, chamam do tal do Tikkun Olam, né? Então, a criação de Deus é falha e agora cabe ao homem restaurar a criação e basicamente implementar, né, o paraíso aqui na Terra. Tá? Então, esse pensamento, na verdade, está por trás do pensamento do Hegel, está por trás do pensamento do Marx. Tá? No fundo, é uma base, a metafísica do pensamento deles é essa, tá? Esse pensamento cabalista. Então, não nós vamos salvar o mundo, né? Eu acho que para quem entende um pouquinho, fica bem claro, né, esse conceito. Então, para eles, né, a governança é um processo de gerenciamento regulatório e não só se refere ao governo representativo, né, como comumente entendido, né. Esses reguladores, eles não são eleitos, eles são os experts, eles são, vamos dizer, indicados, nomeados, eles não são eleitos pela população. Mas, como a gente está vendo que vai ser implementado já em breve com, né, a questão de uma próxima pandemia, né, a questão regulatória da Organização Mundial de Saúde, né, não é esse governo não eleito dos cientistas. Então é aí, pessoal, né? E esses reguladores, eles não respondem a ninguém, né? Como o exemplo da União Europeia, por exemplo, né? São burocratas que ninguém conhece, que estão, né, estabelecendo políticas econômicas, políticas públicas, política de migratória, né? Políticas culturais, no caso, por exemplo, de, né, não, o lance de pronome, não, quem tem que vai preso quem não falar né, pronome e tal. Para o que, pessoal? Uma mudança social, no fundo, para controlar quem pode se reproduzir. Né? Estou fazendo alguns saltinhos aí, né, mas o fundo é isso. Então, ele continua aqui. Em 1926, né, o Jan Christian Smuts, ele escreveu um tratado político chamado Holismo e Evolução. Né? Quem era o Smuts? Né? Ele era um político, né? Um comandante militar e um filósofo. Né? E o Smuts, ele, vamos dizer, promovia, né? Ele foi um dos fundadores da Liga das Nações. Então, é a primeira tentativa de um governo global. Né? E mais tarde ele foi uma figura que liderou a criação das Nações Unidas. Né? Em 1917 ele foi escolhido como membro do Gabinete Imperial de Guerra na Inglaterra. E durante aquela época, né, ele ajudou a fundar a aeronáutica inglesa, né, a Royal Air Force. Tá? Ele era da África do Sul, né, na época a África do Sul
era colônia inglesa, ainda até hoje não deixa de ser, né? Faz parte do Commonwealth inglês, África do Sul, né? Junto com o Canadá, junto com Nova Zelândia, com a Austrália, né? Então, bom, ele depois foi eleito 2 vezes primeiro-ministro, né? Então, nesse tratado, né, o holismo e a evolução, o holismo do tal do, né, visão completa, total, né, holística, né, esse pensamento completo. Então, o Smuts ele propunha, né, a teoria do todo, aonde os estados, em parte, né, eram aquilo, né, que, vamos dizer, somados, os estados eles tinham maior importância na sua grande, vamos dizer, no grande conjunto do que nas partes componentes. Então, basicamente, ele está falando do globalismo, né? Falar, se a gente conseguir reunir todos os estados, né, a importância desse conjunto é muito maior do que os estados isolados, os países por si só. Então, e ele continua assim, né? A cidade é mais importante do que os seus habitantes. Olha o pensamento maluco, né, pessoal? Não começa pensando no indivíduo, porque isso justifica, né? O fim justifica os meios. Então, segundo esse pensamento, então, se para o bem maior a gente precisar matar, né, os cidadãos são descartáveis, né? Porque, afinal de contas, a cidade é mais importante que seus habitantes. E o Estado é mais importante que as cidades. E toda a humanidade é mais importante do que as cidades, do que as nações, estados e do que, portanto, os próprios humanos que habitam nelas, né? É um pensamento completamente contraditório, né, pessoal? Então, o indivíduo ele é visto como, vamos dizer, perdendo os seus direitos, né, os seus privilégios e aspirações para um bem maior. E esse pensamento que a gente viu ser aplicado, né, na União Soviética pouco tempo depois, na década de 30, ali no Holodomor, né? De novo, o Estado sempre é primeiro, né? E essa filosofia do holismo, desde então, tem sido, vamos dizer, amadurecida, né? Desde 1917. Se a gente, e ele fala aqui no livro, né? Então, se a gente avançar até 1967, quando o Arthur Koestler ele cunhou o termo Holon no livro o Espírito na Máquina, eu li aqui para vocês, Ghost in the Machine, né? Se vocês quiserem ver, assistam um vídeo onde eu já li o livro do Arthur Koestler aqui. O Koestler sugeria, então, né, que o tal do Holon, né, era uma unidade estável dentro de um grande sistema controlado por outros Holons, né? Aonde, vamos dizer, eles eram a continuação da evolução do Estado para um sistema mais complexo, uma forma maior e mais complexa. E esse sistema, né, completo de Holons era referido como uma holarquia, né, uma hierarquia de Holons. Então, né, de acordo com ele, entre aspas, toda a máquina da vida e do universo em si mesmo envolve ou gira em direção de estados mais complexos, como se esse espírito estivesse operando a máquina. Não é Deus, pessoal. Que espírito que é esse que eles estão falando aqui, né? Então, ele continua assim, não é, vamos dizer, não é à toa que decididamente existem aspectos religiosos na tecnocracia. É claro, né, pessoal? A base sempre é religiosa, sempre é metafísica, sempre é espiritual. Os conceitos, o que é propagado publicamente, a princípio, não. Eles não tratam como, né, não usam nenhuma linguagem religiosa, ou então se usam uma linguagem cifrada que poucas pessoas entendem, mas sempre tem essa base, na verdade, antirreligiosa, se a gente considerar o cristianismo, né? É anticristão, pessoal. Então, ele fala, então, decididamente existe um aspecto religioso na tecnocracia, né? E o Saint-Simon, esse novo cristianismo do Saint-Simon, ele via a necessidade de suplantar
ou de trocar o cristianismo histórico com uma religião humanista secular, onde os cientistas e os engenheiros iriam constituir essa nova classe sacerdotal. E é isso que a gente viu, pessoal, nesses 2 anos que se passaram, né? O Fauci, por exemplo, era um sacerdote que ninguém poderia, o cara era o detentor da verdade, né? Estabelecendo inclusive questões morais, né? E o autor, né, ele continua aqui, existe um contraste muito claro com o cristianismo do Novo Testamento, por exemplo, onde a Bíblia fala que a igreja, né, ele vai citar 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele fala assim, né, Pedro falando que a igreja é a geração escolhida, é sacerdócio real, né, nação santa, povo de propriedade exclusiva, né, de Deus, né, que chama, né, das trevas para sua maravilhosa luz. E esse novo cristianismo do Saint-Simon não somente redefine o objeto da adoração, colocando a ciência no lugar de Deus, né, mas também, né, essa classe sacerdotal que iria servir a esse novo Deus, né? A gente já está vendo também, quantas vezes eu trouxe aqui para vocês, religiões saídas do Vale do Silício, onde o algoritmo, né, a inteligência artificial, eles consideram como o novo Deus, né? Porque tem, segundo eles, né, obviamente não, né, pessoal, mas é o que eles imaginam, esse novo, quando a inteligência artificial ganhar, né, chegar na singularidade, ela vai ganhar esses atributos, né, de onipresença, porque vai estar né, na nuvem, vai estar, vamos dizer, ao redor do globo, simultaneamente, onisciência, vai estar né, investigando tudo que cada cidadão posta, o que cada cidadão pensa, né, o padrão de comportamento de cada cidadão, e onipotente no sentido de controlar, né, todos os equipamentos, controlar a economia, controlar... Então é um falso Deus, é um ídolo, né, pessoal? Então ele fala que, portanto, né, esse mesmo cenário, ele já foi apresentado diversas vezes no Velho e no Novo Testamento, né? O único Deus do universo, né, parece ter, vamos dizer, abandonado, né, por exemplo, no caso do povo judeu, e aí, né, por exemplo, por que o povo ali, logo depois, né, que o Moisés, né, levou o povo do Egito, né, e ali no Monte Sinai, enquanto ele subiu para falar com Deus, o povo falou, Deus nos abandonou, vamos fazer um Deus para nós, né, que foi o bezerro de ouro. Então, né, eles criam falsos deuses, ídolos, né, para, vamos dizer, tentar colocar no lugar de Deus, né. E isso a gente, né, se repete também, né, por exemplo, na Babilônia, com Nabucodonosor, né, enfim, você tem várias... fora, né, os deuses pagãos, né, do Velho Testamento, Marduk, Baal, Bel, Molec, né, o Moloch, Astoret, Tamuz, Dagon, né, e depois na época neotestamentária, né, você tinha os deuses romanos, né, Apolo, Zeus, Helena, Atena, Pluto, Hermes, né, e aí vai, inclusive até os Césares, né, os Césares romanos eram considerados como deuses também, né. Bom, então agora ele começa o autor, né, o Jonathan começa a trazer um pouco para a nossa época. Então ele começa falando da Comissão Trilateral. Então em 1978, né, ele está falando, eu coescrevi o livro Os Trilaterais em Washington, volume 1 e volume 2, com o Anthony Sutton, né? Eu já li aqui vários livros para vocês do Anthony Sutton, né? O Wall Street and the Bolshevik Revolution, li, né, o estabelecimento das sociedades secretas na América, né?
Então, ele fala assim, nesse livro que eles descreviam, né, de forma extensa esse novo grupo elitista formado chamado Comissão Trilateral, que foi cofundado pelo David Rockefeller e pelo Zbigniew Brzezinski, né? Eles escolheram mais ou menos por volta, né, de 250 elitistas, né, dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, para criar uma nova ordem internacional econômica, tá? Uma nova ordem internacional econômica, pessoal. E para ser membro, né, você precisava... E aí ele fala assim, não, e os membros consistiam de pessoas do meio acadêmico, né, do meio industrial, do meio financeiro, da mídia e do governo. Quer dizer, né, foram pensando, né, escolhendo a dedos ali aonde que a gente vai ter as pessoas nos campos estratégicos da sociedade para influenciar exatamente, né, em cada determinada área a gente tem os nossos, vamos dizer, os nossos infiltrados para poder controlar, né? E ele continua falando assim, então o Sutton e eu, né, nós interpretamos essa, né, em inglês forma essa sigla NEO, né, que é New International Economic Order. Então ele fala, a gente interpretava essa NEO, que é a Comissão Trilateral, como sendo, né, vamos dizer, estamos requentando teorias econômicas, né, já conhecidas como o keynesianismo. A gente não pode esquecer que o John Maynard Keynes, que muita gente aí que estuda ADM, né, aqui no Brasil, estuda, o professor fala das políticas econômicas do Keynes, mas não fala quem foi o Keynes, né? O Keynes ele era um fabiano, ele era um socialista fabiano. Inclusive a escola London School of Economics foi fundada pela Beatrice Webb, que é fundadora da Sociedade Fabiana. E dentro da sede lá em Londres, da London School of Economics, tem um mural, né, com o logo da Sociedade Fabiana, que é um lobo em pele de cordeiro, tá? Além disso, eles eram ligados à Golden Dawn, a sociedade secreta, né, esotérica, de bruxaria. Quem, por exemplo, foi membro da Golden Dawn também, o Aleister Crowley, né? Então, o Keynes tinha acusação, inclusive, de abuso de criança e tal. Então, né? Complicado, pessoal. Por isso que a gente precisa conhecer, inclusive, muitas vezes a biografia dessas figuras, né? Então, eles também, né, estavam usando, né, o sistema econômico financeiro para, vamos dizer, ao seu próprio benefício, né? Afinal de contas, a elite é muito conhecida por esse tipo de manipulação, né, vamos dizer, dos mercados para si mesmo, né? Sabem como quebrar a bolsa, como, né? Eles sabem muito bem como, né, forçar, né, para vender na alta e comprar na baixa, né, com informação. Eles manipulam, né, pessoal? Então, esse também é o caso da Comissão Trilateral, né? Vamos continuar aqui. Então, e ele fala assim, olha, para entender a tecnocracia, né, você tem que entender conceitos que são relacionados à tecnocracia, como, por exemplo, a Agenda 21 e de Desenvolvimento Sustentável, né, a tomada de terra, né, e de fontes naturais por agências governamentais, o que a gente acabou de ver lá no Havaí, né, o que a gente está vendo aqui no Brasil com agro, né. Que mais? Esse tal da terceira via, né? A lei comunitária, tá? A promoção do aquecimento global, de mudanças climáticas e toda a política implementada através, vamos dizer, dessa desculpa. E a questão do smart grid, né? Crédito de carbono, né? E de né, cidade de 15 minutos, tudo isso tá junto. Isso foi só a introdução, tá, pessoal? Agora a gente vai para o capítulo 1. Ele fala assim, vamos no capítulo 1 vamos dizer, é o backdrop da tecnocracia, né? É o pano de fundo da tecnocracia, né?
Então ele fala, a tecnocracia ela não surgiu do nada, né? Ao contrário. Então houveram diversos filósofos co-trabalhando, né? Vamos dizer, pelo menos através do século XVIII, né? Desculpa, do século XIX, durante todo o século XIX né, e a transição para o século XX também, né, na virada do século. Ele fala assim, então o pensamento darwinianista, né, ele validou o movimento eugênico. Né? A filosofia marxista levou diretamente vamos dizer, a tomada comunista na Rússia. O socialismo fabiano era identificado com o colonialismo na África, na parte, né, setentrional africana, né? Então, a tomada ali colonial no sul da África. Então ele fala que basicamente, olha o resultado prático, né, histórico, né, nas vidas que nascem com pensamentos, com filosofias, né? Sempre, pessoal, e como ele já citou um pouco antes, mas eu vou novamente falar, e essas filosofias, na verdade, elas nascem de conceitos religiosos, de conceitos espirituais, né? Então, a filosofia do Darwin, né, ela surgiu, né, oficialmente do livro do Darwin, A Origem das Espécies, publicada em 1859, publicado, né, o livro, que propunha que toda a vida naturalmente evoluiu ao longo de longos períodos de tempo, né, desde a criatura mais simples até a mais complexa. Ela especificamente rejeitava, né, a narrativa bíblica da criação e todos os pensamentos, né, a respeito do intelligent design, né, dos padrões matemáticos na natureza, né, ou de qualquer intervenção de uma inteligência na criação. E por volta, né, da virada do século passado, né, 1900, o conceito do darwinismo, né, ele se expandiu, né, para usar a evolução também para descrever mudanças sociais e teorias eugênicas. Então, o pensamento da evolução saiu do campo biológico para entrar no campo econômico, no campo político, no campo social, né? E ele fala, a eugenia, né, ela propunha a manipulação artificial, vamos dizer, vamos dizer assim, da coletividade genética da sociedade, né, do gene pool, né, vamos dizer, da somatória genética. Então, basicamente, nós, né, eles falam assim, através da seleção, de uma reprodução seletiva e de uma limpeza genética, né, que isso acabou, né, levando, né, por exemplo, aos ataques genocidas promovidos pelo, né, o Bigodinho na Segunda Guerra Mundial. A tal do conceito da limpeza étnica, né? Não, né, isso, pessoal, aconteceu, por exemplo, na Armênia, houve uma limpeza étnica dos turcos. Quer dizer, esse tipo de pensamento pode ser aplicado para qualquer grupo que, né, odeia outra população e quer tomar a terra, quer tomar, né, e fala assim, então esse outro grupo é menor do que nós somos geneticamente mais evoluídos, então nós temos esse direito moral de exterminar, né, essa outra classe aqui de seres menores. Né? Olha como é perigoso uma ideia, né, pessoal?
Ele fala, hoje, com, né, o avanço de várias tecnologias, como a engenharia genética e a nanotecnologia, os transhumanistas, né, eles estão falando, vamos dizer, claramente, né, que agora eles têm o firme controle do processo evolutivo e irão controlar a criação, né, irão promover a criação da humanidade 2.0. Isso é promovido pelo Fórum Econômico Mundial claramente, abertamente, pessoal, abertamente. O Yuval Noah Harari já falou em várias, ele já falou numa palestra, inclusive, que ele falou assim, já acabou, essa é a última geração de seres humanos nascidos naturalmente, vamos dizer assim. Não, daqui para frente nós vamos controlar a evolução do ser humano. Né? O sonho deles é esse, pessoal. Tá? E o que ele não falou aqui, não citou aqui ainda no Darwin, é que vai mais atrás, porque esse pensamento que o Darwin simplesmente publicou e tornou, né, obviamente, tornou público, né, ele foi influenciado pelo avô dele, chamado Erasmus Darwin, tá? Que era, né, membro, e o próprio Darwin, o Darwin era membro da Sociedade X, tá? Sociedade Secreta. Agora, o avô dele, que foi um dos, né, ajudou a fundar também a Royal Society, ele era membro da Lunar Society e ele era maçom também, tá? Então, e tinha todo esse conceito aí desse pensamento. Olha como as coisas vêm, na verdade, do pensamento religioso, né? Vinha da questão hindu, do pensamento não, de reencarnação, que então da mesma forma que você vai reencarnando e você vai evoluindo espiritualmente, isso tinha uma semelhança física, né, no mundo material, tá? Ao contrário completamente do que a Bíblia diz. A Bíblia fala assim, não, né, ao homem é dado uma vida só. Depois da vida, da morte é o juízo. Você precisa de um salvador, você não consegue, né, ir se aperfeiçoando através de várias encarnações e ir pagando o seu karma até você chegar à iluminação por si mesmo, né? Chegar ao samadhi, né, por si mesmo. Não, né? De novo, o ser humano não consegue isso. E a própria Cabala, pessoal, judaica, tem esse conceito de reencarnação também, de você ir, né, restaurando né, é o processo do Tikkun Olam, das kilipots, das cascas que caíram, não nós, a humanidade, que vai ajudar a Deus, vai dar essa mãozinha para Deus, porque afinal de contas Deus não é onipotente, né? Não. Então é o homem que vai fazer, né? O homem que vai fazer, esse que é o pensamento terrível, pessoal, né? O homem que vai se salvar. Não é o pensamento, o cristianismo completamente pensa ao contrário, não, né? A gente é incapaz né? A salvação é pela fé, né? Não por obras, para que ninguém se glorie. Não, eu fiz, eu me salvei. Não. Você está se afogando. Você precisa de um agente externo para te salvar, né? Você precisa que alguém te salve, puxe a tua mão. Sozinho você está caindo no abismo, né? Mas para eles não, né? Então a gente vai criar a utopia, vamos criar o céu na terra, vamos criar, né, o tal do também outro termo é o imunetizar o escatom, nós vamos, né, o escatom que é o fim dos tempos. Esse é o pensamento que está por trás do marxismo, pessoal. Né? Quando Marx falava da utopia, né, marxista, é esse conceito espiritual no fundo, tá? Que eles muito bem sabiam também, né? Eu já li aqui Marx e Satã. Marx era um satanista, não tinha nada de... Ele vendia ateísmo para os outros, mas ele mesmo ele sabia muito bem do que ele estava falando, né? E aqui ele também, inclusive, por exemplo, ele passa, né, por todos esses sistemas, né, que ele falou, né, o cientificismo, progressivismo, darwinismo, fascismo, e aqui ele fala, por exemplo, né, a diferença entre o fascismo e o comunismo é a proteção dos negócios, né, e das terras, né, vamos dizer, o controle de terras, né, pela elite. Na verdade, né, as entidades corporativas durante os anos do Hitler, né, na guerra, elas se fundiram com o interesse do Estado. É a mesma coisa do
de novo, né, o Estado, essa fusão do público e privado. Né? É o que a gente está vendo cada vez mais. Né? Você não tem, né, um Estado separado das empresas e das corporações. Como que é na China? É exatamente isso. Né? O governo controla todas as empresas, todos são estatais. O que a gente vê, né, a esquerda querendo fazer aqui no Brasil? Estatização de tudo, pessoal. Né? Então, é a mesma coisa. Né? E aí ele vai fazer especificamente, né, falando os influenciadores. Né? Então, na introdução, ele deu uma breve passada por cima. Não, isso aqui a gente continua no vídeo né, no vídeo da próxima semana. Então, pessoal, né, acho que mais um livro aí trazendo informação e conhecimento para vocês. E como, né, fica claro que, no fundo, pessoal, é uma guerra espiritual. Tudo começa, né, no mundo espiritual e vai solidificando, vai decantando e vai, né, chegando aqui, descendo nível após nível até chegar, né, nessa questão que a gente trata aqui como política, como econômica, como, né, energética, material. Pessoal, tudo no fundo aqui é transitório e o que é eterno, pessoal, são essas questões espirituais. Isso que realmente é importante. Então, por isso que é importante que você entenda que a tua vida não é simplesmente aqui, né, viver, trabalhar e, sei lá, né, o que vendem, né, pra gente? É o sucesso, é o dinheiro, é o, né? A vida é muito além disso, pessoal. No fundo é a tua essência, né? Isso que importa, né? O Jesus falou o que vale o homem, né, ganhar o mundo e perder sua alma, né? O que adianta, né? Você achar que, primeiro, porque, né, ou em outra passagem ele fala, louco, essa noite pedirão a tua alma, né? A gente não tem controle nenhum sobre a nossa vida, sobre, né? Deus nos sustenta o nosso respirar, nos dá fôlego de vida, né? Ninguém controla se vai acordar no dia seguinte, né? Ou se vai, aqui no minuto seguinte vai, né? A Bíblia diz que Deus tem os nossos dias contados, da mesma forma que Ele tem contado os fios do nosso cabelo, né, da nossa cabeça, Ele tem os nossos dias contados. Então, o importante é nós fazermos o caminho de volta a Deus, pessoal, né? Se voltar a Deus. E como que a gente faz isso? Se arrependendo, né? Reconhecendo. Primeiro é isso, é ter a humildade de reconhecer a nossa necessidade de ser salvo. Que não, eu não consigo me salvar. Não adianta eu fazer, né, ter PhD, não adianta, né, eu fazer não sei quanto tempo de yoga, de meditação, sabe? Né? Não adianta, pessoal. Jesus falou para Nicodemos, que era o topo da classe religiosa lá em Israel. O cara é elite na época, né, dos fariseus, elite. Socialmente super respeitado. Jesus falou na lata para ele, falou, cara, você precisa nascer de novo, senão você não vai ser salvo. Você tem que nascer do Espírito, né? Então, quando a gente confessa, né, Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente reconhece e pede para que Ele venha nos restaurar, que Ele nos salve, é de graça, pessoal. Ele já fez por amor na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Ele morreu, derramou seu sangue, foi humilhado, que para que nós não precisemos passar pelo juízo de Deus. Quem não aceitar Jesus vai passar pelo juízo de Deus, porque Deus é justo, pessoal. Deus, ele é a justiça suprema. Só que ele é o amor supremo, e o amor supremo ele já demonstrou, né, em se tornar homem aqui e morrer por mim, para você. E isso tá, pessoal, tá, vamos dizer, né, é oferecido a qualquer um que crê, né? A salvação, né, só o necessário é crer. Ele fala, eis que estou à porta e bato, à porta do nosso coração. Se você abrir a porta, né, me convidar, eu entrarei e cearei contigo, eu terei comunhão contigo, né, eu serei um contigo. É o Espírito Santo habitando em nós. Então eu vou fazer uma oração aqui para que, se você hoje entendeu a tua necessidade de,
fazer as pazes com Deus, voltar, né, tomar o caminho, fazer uma conversão. O que é a conversão? Sair do caminho que estava te levando à morte para, né, ir em direção ao caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo, que é Deus. Né? Se você crer no seu coração e confessar isso com a sua boca, você é salvo. Isso é o necessário. Vamos fazer essa oração? Coloca a mão no seu coração e ora comigo. Fala: Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque hoje, Pai, eu me arrependo dos meus pecados, eu reconheço a minha necessidade de pedir perdão a Ti, Senhor, por tudo aquilo que eu fiz, Senhor, que eu me deixei ser usado, Pai, aquilo que eu fiz também conscientemente, sabendo que eu estava errando, Pai. Eu peço a Ti, Pai, perdão, Pai, porque eu não consigo, não tenho capacidade de me controlar, Senhor, os vícios, Pai, que me dominam. Hoje eu entrego eles a Ti, Senhor, e eu Te louvo porque, Pai, aqueles que Tu liberta verdadeiramente são livres, Pai. Eu Te louvo porque hoje Tu me liberta, Pai, de toda a escravidão espiritual, de todo o pecado, Senhor. Tu quebras todas as cadeias, Pai, e me liberta, Senhor. Obrigado pelo novo nascimento, pela salvação. Eu peço a Ti que o Teu Espírito Santo venha agora, Pai, transformar a minha mente, Pai, os meus pensamentos, as minhas emoções. Pai, que Tu venha manifestar em mim os Teus frutos, Pai, o fruto do Espírito, amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, Pai. Peço a Ti, Senhor, venha Pai, me conduzir, me dirigir, Senhor, segundo a Tua vontade boa, perfeita e agradável para a minha vida. Obrigado pela salvação. Eu peço, escreva meu nome no Teu livro da vida e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. Eu Te louvo, Pai, porque Tu, Jesus Cristo, é meu único e suficiente Senhor e Salvador. E hoje eu faço uma nova e eterna aliança no Teu sangue e na autoridade do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração com sinceridade, crendo no seu coração, você tem um documento aqui sobrenatural, atemporal, que testifica que você é uma nova criatura, você saiu da morte para a vida, Jesus te resgatou ali do inferno, da morte, te trouxe para o reino da sua maravilhosa luz, amém? Então passe a ler a Bíblia, né? Compre uma Bíblia, tenha uma disciplina de oração, de leitura bíblica diária, tá bom? Isso é um alimento, pessoal, da mesma forma como você... e é uma higiene também, da mesma forma como você toma banho, escova o dente, né, e você se alimenta, você tem que ler a Bíblia, que isso, né, começa no espírito, pessoal, e o efeito é físico também. Você vai, inclusive, estar curado, saudável, tá bom? Que mais? Você tem que buscar uma igreja para estar, né, inserido no corpo de Cristo aqui na Terra, uma igreja que pregue a Bíblia, pessoal, né, não uma falsa igreja. Né, eles aqui promovem falsa, né, a gente acabou de falar, o falso cristianismo, pessoal. Então, infelizmente tem igrejas aqui no Brasil, né, promovidas por essas que formam pastores, né, subsidiam, pagam, né, cursos para pastores, assim, que é para pregar o quê? Tudo que é contrário à Bíblia, esse falso cristianismo. Então cuidado, pessoal, né? Igreja que promove esquerdismo, comunismo, ideologia de gênero, tudo isso é antibíblico. E tem as mais sutis que são, né, as seitas que, enfim, não reconhecem que Jesus é Deus e homem, que Jesus é Deus encarnado, né? 100% Deus, 100% homem. Então, quando você for visitar, pergunte o que vocês acreditam. Né? Acreditam que Jesus é Deus e homem simultaneamente? Se disserem sim, já é o primeiro, né, passo, mas eu creio que, né, Deus vai conduzir vocês, vai confirmar no coração onde vocês devem ir. Orem, né, peçam e com certeza Deus vai dirigir. Amém? Então, pessoal, a gente encerra nosso vídeo de hoje, né? Novamente lembro a vocês dos quadrinhos, pessoal. Não percam tempo, entre em contato, é material de primeira, realmente vocês vão gostar demais, né? Olha, presentaço de Natal, já vai pedindo para vocês receberem, tá bom? E é isso, os links estão todos aqui embaixo. Desejo uma excelente semana para vocês, a gente se vê na quinta-feira. Aproveite e se inscreva no canal também, toca o sininho aí, tá bom? E é isso, pessoal. Deus abençoe. Tchau.